Estamos no ar e o Primavera Saúde de hoje vai abordar sobre câncer do intestino. E eu estou recebendo o Dr. Alexandre Faraco. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Obrigado, Morgana. É um prazer estar aqui com vocês falando para ti e para o teu público. Bom, para começar esse bate-papo, eu acho que não tem outra maneira sem a gente explicar exatamente o que seria essa definição, né, do câncer do intestino. Câncer de intestino são os tumores, pode ser benigno ou maligno, mas o que dá mais medo são os malignos, que podem acometer principalmente o câncer, o intestino grosso, que são os cólons. Mas também pode acometer o intestino, que a gente chama de intestino fino, ou intestino delgado. São os dois intestinos que a gente tem. O que é mais importante em termos de saúde pública é o câncer de intestino grosso, que são o câncer de cólon, que ele tem uma incidência e uma mortalidade muito maior. E quando a gente acaba falando de câncer de intestino, a gente acaba citando alguns tipos, doutor. Como é que funciona? Tem algum segmento? O mais comum, tem vários tipos de câncer, mas o mais comum e o que interessa mais, que é por ser mais comum, mais prevalente, é o adenocarcinoma. O adenocarcinoma é o tipo mais comum e que aqui no Brasil é o segundo câncer que mais mata as mulheres e o terceiro câncer que mais mata não, mais acomete. E o terceiro câncer que mais acomete os homens. O que acaba causando, né, o câncer de intestino, no caso? O câncer de intestino tem uma série de fatores que podem ser mudados e que não podem ser mudados. Então, assim, nós temos o fator genético. Existem duas principais entidades genéticas familiares que geram e predispõem essa formação do câncer, que é a polipose adenomatosa familiar, e tem a doença cancerígena de intestino não hereditária, digamos assim, mas familiar. Então, o que acontece? Essa é uma causa genética e que por alterações de genes e que podem causam o tumor. Aí tem outras causas que são fatores que podem predispor. A gente não posso dizer para ti, eu tenho certeza que foi daquilo, mas a gente sabe que estatisticamente esses fatores geram esse aumento de chance de ter o câncer. Por exemplo, sedentarismo, o tabagismo, o etilismo, a dieta rica em carne e gordura, tá? O uso de embutidos, embutidos no caso, e as carnes por causa da presença dos nitratos, que são produtos químicos que podem lesar o intestino, e principalmente naquilo que é defumado, que tem contato com essa fumaça, defumada por causa da fumaça, mas o próprio cozimento da carne em si pode gerar essa formação de nitrito, de nitrato, que pode lesar o intestino. Isso em que questão de preparo? Seja churrasco, seja assada, frita? Qualquer. A carne, porque não é só o nitrato, tem a questão do ferro também, que pode criar radical livre, que pode lesar o intestino. Para entender como é que funciona um câncer, nós temos as células e as nossas células são finitas. Algumas duram horas, algumas duram dias, outras duram mais tempo. E as células do nosso coração, do nosso cérebro, elas se formam, depois não se regeneram. Quando eu tenho essa proliferação de célula, uma célula morre e outra vem no lugar. Isso é mais fácil de ver na pele. A gente tem uma lesão de pele e depois ela recupera. O que pode acontecer, quem coordena isso é o nosso DNA. Esse núcleo dessa célula que tem um código genético que diz para ela que ela tem que vir da mesma maneira que a anterior. O que acontece é que às vezes ocorrem lesões nesse DNA que mandam uma mensagem errada e essa célula não vem mais do mesmo jeito. Ela vem de um jeito diferente, que não tem mais função, aquela função dela, e que não para mais de crescer. Isso é o tumor. Então a principal causa dessa alteração de DNA é a lesão no DNA.
Então, com essa lesão de DNA, eu acabo tendo a formação de tumor. Então, os produtos químicos, as situações que geram lesão na mucosa, nas células da mucosa do cólon, vão gerar esse tumor. Uhum. Em relação à alteração genética, nós temos situações em que ocorrem a formação de tumores benignos, chamados adenomas, com potencial de malignizar. Uhum. Então, esses adenomas, e isso tem importância porque depois na prevenção vai ser muito importante, porque é esses adenomas que a gente quer rastrear e tirar. Sim. Para evitar que tenha a formação desses tumores, desses cânceres de colo. Aí é que entra a história do que está falando da carne. A carne, ela, tanto o ferro quanto os compostos de nitrito e nitrato podem gerar radicais livres e podem gerar lesão de pele. Uhum. Agora, quando a gente fala... pele, desculpa, de colo. Quando a gente acaba falando dessa questão do câncer de intestino através da genética, a gente tem que ter um cuidado maior. Por exemplo, se um familiar já teve, os descendentes dele devem ter uma atenção maior, um cuidado maior a respeito disso. Com qual idade seria o adequado já manter essa prevenção? Né? Assim, quando eu tenho uma família que tem a polipose adenomatosa familiar, para tu ter uma noção, aos 40 anos de idade, essa pessoa, 100% dessas pessoas vão ter câncer de intestino. Nossa, é muito bom. Mas só que é uma entidade rara. Aquela família tem aquela entidade, é uma entidade rara. Quando se faz o diagnóstico, se faz o rastreio na família inteira através da colonoscopia e se faz a retirada do colo. Faz uma colectomia, tem que tirar. Uhum. Porque senão ele vai acabar tendo esse câncer de colo. Na que não é hereditária, mas que tem alteração genética também, a outra situação, então o que se faz é o seguinte, nos parentes de primeiro grau, por exemplo, se o teu pai teve, então os irmãos deles e os filhos deles, desse paciente que teve, têm que ser rastreados. Quando que são rastreados? Todos a partir dos 50 anos ou 10 anos antes do aparecimento do tumor ou do diagnóstico do tumor no paciente que foi o primeiro paciente que apresentou o câncer de colo. Por exemplo, se o meu pai tivesse um tumor de cólon aos 40, eu com 30 tinha que começar a rastrear. Uhum. O que eu vou rastrear? Não vou rastrear a presença do tumor, eu vou rastrear a presença daquela condição que é o adenoma, o pólipo, para retirada. Porque esses pólipos geralmente podem virar o câncer, o tumor, em 8 a 10 anos. Sim. Então por isso que se faz o rastreio antes, né? Uhum. O rastreio é a retirada, no caso? O rastreio é a procura dessas lesões, que podem ser lesões pré-malignas, e a retirada. Uhum. E se faz via endoscópica. Não sei que seja muito grande, eu acho um pólipo muito grande, aí tem que fazer retirada cirúrgica. 90% a retirada é via endoscópica. É um procedimento relativamente simples. É menos invasivo, né? Tem um grau de invasão que é a colonoscopia, mas é um exame, eu sempre brinco com os meus pacientes, mas eu vou ter que fazer, tu não vai ver nada. Vai ser tão bem sedado que tu não vai ver nada. E nesses casos a duração é estimada em quanto tempo, doutor, para realizar essa retirada? O tempo do ato do exame? Isso. Isso é muito relativo. Às vezes tem pólipos muito fáceis, às vezes tem pólipos mais difíceis. Mas uma colonoscopia dura em média meia hora, mesmo com retirada de pólipo. Então é um procedimento bem rápido. Rápido. O que eu sempre digo é que o que é o chato da colonoscopia? O preparo. Precisa estar com o intestino bem limpinho. Então tu vai tomar laxante o suficiente para virar do avesso. Porque tem que sair muito limpo, não pode ter fezes dentro da cavidade do intestinal, não pode ter, dentro do órgão tem que estar limpo. Para mim poder enxergar, um pólipo de 4 milímetros, 5 milímetros, são pólipos muito pequenininhos. Uhum. Então tem que tomar esse cuidado. É o preparo que tem que ser feito como o médico prescreveu. Às vezes dá náusea, o paciente se sente mal, mas tem que fazer. Faz parte. Bom, nós já continuamos com o papo, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí.
estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp, número 8505-6342. O tema de hoje é câncer de intestino. Bom, doutor, retornando aqui, a gente acabou falando um pouquinho sobre o que é o câncer e toda essa situação, mas agora eu queria tratar sobre os sintomas, né? Como é que a pessoa pode acabar identificando que tem alguma coisa errada, né? Da forma de apresentação do tumor, no caso. Se tu pode ter um tumor que aumenta para a luz, o intestino não deixa de ser um encanamento. Então, aumenta para a luz, provavelmente ele vai te gerar um processo de obstrução. Então, o paciente que ia todo dia no banheiro começa a não conseguir ir mais no banheiro, começa a ter um problema de constipação. Se ele for ulcerado, que faz como se fosse uma ferida, então provavelmente ele vai ter diarreia, né, e vai ter sangramento. No que é vegetante, no que vai para a luz, também pode ter sangramento, porque esses tumores acabam, como crescem muito rápido, eles não conseguem ter com que os vasos que vão nutrir ele consigam crescer tão rápido quanto ele. E aí, às vezes, ocorrem erosões, ocorrem ulcerações, isquemias, e isso gera sangramento. Então, presença de sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, dor abdominal, emagrecimento, são os principais sintomas. Mas, às vezes, dependendo da localização do tumor, ele é muito silencioso. Tu não tem nada, às vezes é só uma anemia. O paciente começa a ficar com anemia, tu vai procurar de onde é que é essa anemia, ele não sente nada, e aí tu acaba descobrindo o tumor. Então, provavelmente, quando começar a aparecer esses sintomas, pode significar que o câncer já está bem agravado? Pode, mas pode também não ser isso. Quando o tumor é um tumor bem agravado, ele é muito sintomático, geralmente ele é bem sintomático. Uhum. Tá? Por quê? Por causa do tamanho. Então, se eu tenho uma ulceração muito grande, ou se eu tenho uma lesão vegetante muito grande, ele vai dar sintoma, ele vai trancar, ou ele vai dar sangramento importante também, visível, digamos assim. O problema às vezes acontece assim, eu já tive paciente assim, paciente tem hemorroida, então ele sangra de vez em quando, ele sabe que tem a hemorroide, sangra, ele não dá valor para aquilo. Uhum. E aí ele acha que aquele sangramento que está aparecendo era da hemorroide, não é, não tinha a ver com a hemorroide. Então tem os outros sintomas associados, como eu disse, o emagrecimento, a alteração do hábito intestinal. Antes o paciente ia 1, 2 vezes por dia no banheiro, não está indo mais, ou ele era constipado e está indo todo dia, ou 2 vezes ao dia, ou com diarreia, e era do tumor. Como é que é feito o diagnóstico, né, de toda essa situação, no fim de tudo, né, doutor? Bom, existem os exames que tu faz para outra coisa e acha. Por exemplo, tu faz uma tomografia ou uma ressonância e acha uma alteração nessa imagem sugestiva de que tem alguma coisa no intestino. Uhum. Mas o exame mesmo que vai mostrar e vai permitir com que eu faça, inclusive, biópsia ou a retirada, dependendo do tamanho, é a colonoscopia. A colonoscopia, em que é um aparelho, o colonoscópio, é feito um preparo, com esse preparo intestinal com laxante, e o paciente sedado, num ambiente de uma clínica preparada ou num ambiente hospitalar, em que esse aparelho ele vai ver todo o intestino grosso e a última porçãozinha do intestino delgado. Qual a importância, né, desse exame do colonoscopia? Ele é essencial para o rastreamento do câncer de colo. Essencial. Tanto que a Organização Mundial de Saúde preconiza que os pacientes acima de 50 anos, todos sejam submetidos ao menos uma colonoscopia. Isso nos países de primeiro mundo já é implantado. Aqui, dado o custo do exame, não existe a condição ainda de implantar isso. Hoje na nossa cidade a gente tem a colonoscopia pelo SUS, é ofertado pela prefeitura, a demanda é muito maior do que o que é ofertado. Isso eu acredito que seja no Brasil inteiro assim,
Até porque tu precisa todo de um treinamento, tem todo um custo para ter esse material, esse aparelho, e é um custo elevado, mesmo nos países ricos, Estados Unidos, Canadá, Europa, é um custo muito elevado para fazer esse rastreio, esse rastreamento. Por que a partir dos 50 anos? Porque ele é um tumor em que 90% dele aparece depois dos 50, de 50 para frente, que é feito o diagnóstico. Mas essa seria a idade adequada? É o que é preconizado a partir dos 50, se o paciente não tem sintoma nenhum. Com aquelas exceções, se ele tiver aquelas doenças familiares que predispõem ao câncer, ou se ele tiver os parentes de primeiro grau que possam ter tido já o diagnóstico de câncer. Aí tu vai fazer antes desse período. Quando a gente acaba falando do diagnóstico, você acaba citando que algumas vezes os pacientes acabam deixando, achando que pode ter alguma relação com a hemorroida, isso pode dificultar na hora do diagnóstico? Fica mais difícil? Fica difícil de tu pensar se a queixa fosse só realmente sangramento. Fica mais difícil. Mas aí vão ter os outros sintomas que a gente vai avaliar. Uma coisa que eu não falei é a doença inflamatória intestinal, que é uma condição predisponente também às lesões tumorais do intestino, em que o paciente tem essa doença inflamatória do tipo retocolite, que é a principal, e aí tu também tem que fazer uma investigação antes, porque eu tenho uma lesão repetida da mucosa por causa da inflamação, e aí também tem que investigar. E a questão do tratamento, doutor, quais seriam os tratamentos que hoje estariam disponíveis, né, no mercado? O tratamento primordial do tumor é a ressecção, é a retirada desse tumor com margem de segurança. Tem uma técnica cirúrgica para fazer isso. Os pacientes ficam chateados porque às vezes você retira o tumor e tem que colocar uma derivação da parte sadia do intestino para a barriga, que é o que a gente chama de colostomia. Ele fica com essa colostomia aberta, com uma bolsinha, onde fica recebendo as fezes. Isso é importante, porque eu preciso de um tempo para haver o tempo de cicatrização para poder reverter a colostomia, ou dependendo da altura do tumor, quanto mais perto do reto e do ânus, pode ser que eu não consiga reverter mais. E ele vai ficar com a bolsa de colostomia ali mesmo. Aí fica para... Então é o tratamento cirúrgico e o tratamento depois quimioterápico e radioterápico, dependendo do caso, dependendo do tumor. Porque isso também depende do tumor. Agora, qual seria o conselho quando o paciente acaba aparecendo com essa situação de sangramento, se não sabe se não tem ainda essa certeza, esse diagnóstico preciso, né, se é o câncer ou se é simplesmente uma hemorroida ou qualquer outro sintoma? Qual seria o conselho dado nesse momento, doutor? É não protelar, não ficar esperando a procura para o especialista. Quem que é o especialista que vai poder ajudar? É o gastroenterologista e o proctologista. O proctologista é o cirurgião, o médico que cuida da parte intestinal. Ele é mais cirurgião, mas ele também está habilitado a fazer o diagnóstico, fazer a conduta de colonoscopia para fazer o exame e aí fazer o tratamento. Se dependendo do caso, esse tratamento vai ser feito junto com o oncologista ou com o oncocirurgião, mas depende de caso a caso. Nesse caso do câncer de intestino, tem algum público que acaba sendo mais, vamos dizer, preconceituoso até nesse termo, de acabar querendo realmente indo atrás, de procurar ajuda? Homens, né? É o mesmo problema do câncer de próstata. A questão o homem tem esse preconceito para fazer o exame, porque o exame médico passa também pelo toque, o toque retal, e passa por um exame que tu vai introduzir um aparelho pelo ânus que vai investigar todo o intestino. Isso em relação à mulher é muita diferença, o homem é muito preconceituoso ainda com isso. Precisa quebrar esse tabu. Precisa já está na hora, né? Até por causa da gravidade do problema. Claro.
É questão de saúde, gente, pelo amor de Deus. É um exame que é necessário e que pode salvar a sua vida. Bom, a gente vai para mais um intervalo e volta já já, não sai daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 e lembrando que é só através de mensagem no WhatsApp que você pode participar através do número 85056342. Somente mensagem no WhatsApp e a gente não tem como atender ligação por esse número. Para ligar tem que ser no 3442-2012. Mas participe, podemos tirar todas as suas dúvidas e o tema de hoje é câncer de intestino. Bom, a gente acabou falando do público que pode ser mais preconceituoso, mas qual seria o público que teria mais predisposição em acabar desenvolvendo esse tipo de câncer? Bom, principalmente os pacientes que, como eu falei, os que estão mais expostos aos fatores de risco. Então, são aquele paciente que abusa no álcool, paciente fumante, o paciente que tem doença inflamatória intestinal, o paciente que tem uma dieta rica em gorduras, paciente que tem uma dieta rica, que é sedentário, o paciente que, uma coisa que eu não citei, mas que estatisticamente parece que é um pouco pior, é o paciente que já tirou a vesícula, policistectomizado, esses têm uma predisposição maior a um risco maior de ter o câncer de colo. E durante todo o programa o senhor acabou citando, doutor, essa questão da alimentação, né? Da questão da carne, e que parece ser muito importante. É esse ponto que eu quero abordar agora, né? O quão importante é esse cuidado especial com a alimentação, né? Em relação ao câncer de cólon, muito importante o aumento da ingesta de fibras. As fibras, tudo isso, estatisticamente, os trabalhos mostram que melhora, mas eu não consigo te afirmar ainda assim, é por causa disso. O que se acha é que as fibras elas conseguem diluir segurar e diluir no intestino esses produtos que podem lesar a mucosa e levar embora através das fezes. Então, uma dieta mais balanceada, mais saudável, rica em fibras, com menos carne. É isso que eu ia perguntar, reduzir a carne. Redução de carne. O problema é que, principalmente a gente aqui no sul, a gente acaba comendo carne todo dia. De um jeito ou de outro, a carne está inserida no nosso meio. E isso, para quem é mais suscetível ao câncer, tem que tomar cuidado e tentar diminuir um pouco dessa ingesta de carne. De resto, atividade física também é importante. Existem alguns estudos mostrando que a ingestão diária de aspirina e de qualquer anti-inflamatório previne o câncer de intestino. O problema são os efeitos colaterais. A longo prazo, ficar usando o AS, usar um anti-inflamatório, pode gerar uma lesão gastrointestinal com risco de sangramento. Então não vale a pena. Um leva ao outro. O custo-benefício ainda não se provou favorável a isso. É a mesma coisa assim, mostrou-se que o uso de estrogênio, de hormônio, de terapia de reposição hormonal, aquilo que mulher costuma usar na menopausa, parece que também ajuda a não ter o câncer de colo. O problema é que tu não pode usar isso direto, porque ele pode predispor a câncer de mama. Então tu não vai usar só para a prevenção do câncer de colo, do câncer de intestino. Então, o que a gente pode fazer é o rastreamento, a partir dos 50, todo mundo fazendo colonoscopia. Se não tem um histórico familiar e não achou nada a partir dos 50, pode ser realizado de 10 anos. Se tem algum risco com algum familiar de 5 anos, e aí, dependendo dos pólipos que foram achados, aí ou pode ser anual, ou a cada 3 anos, ou a cada 6 meses, depende. Aí o médico vai decidir, junto com o paciente, de quanto tempo ele vai ter que fazer essa colonoscopia para fazer o rastreamento e a prevenção. Quais são os fatores, de risco quando a gente trata desse assunto?
Bom, tu diz da colonoscopia. Não, eu digo do câncer, né? Quando a gente acaba falando deles, quais são os fatores de risco que acabam sendo submetidos, né? A pessoa pode acabar sofrendo, não tendo um tratamento. Ah, não, sim. Tu corre o risco de ter evolução desse tumor e tu pode ir a óbito mesmo. Ele leva, porque ele metastatiza, a raiz que o pessoal fala, e ele vai para os órgãos adjacentes ali, bexiga, útero, ovário de mulher, depois fígado, pulmão, ossos. E isso tudo pode ser muito acelerado e esse paciente é a óbito rapidamente. Sem contar a qualidade de vida do paciente que cai muito, a questão da dor que ele pode passar. Então, é uma coisa que não dá para brincar. Não dá para brincar mesmo. O dado de 2014 é que são 15 mil novos casos para homem e 17 mil novos casos para mulher todo ano. Exatamente esse dado que eu ia trazer nesse momento, doutor, que é do Instituto Nacional de Câncer, né, o INCA, e ele estima novos casos, né, de câncer, que são 34.280 neste ano. Né? Destes, 16.660 são homens e 17.620 são mulheres. É uma previsão bem alarmante e que eu acho que requer uma atenção redobrada da população, né, doutor? Tanto que a Federação Brasileira de Gastro, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, que abrange os colegas que fazem colono, tanto a gastro quanto a endoscopia digestiva, e a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, elegeram esse mês como o mês da prevenção do câncer de colo, e eles estão com ações em várias cidades do Brasil para alertar a população da presença e do risco do câncer de colo, porque isso tem aumentado, não tem diminuído, tem aumentado. O que precisa fazer para diminuir? Aumentar a prevenção, a melhoria dos hábitos de vida, né, de alimentação e principalmente o rastreio através dos exames de colonoscopia. Exatamente, era este ponto que eu ia abordar agora, para a gente finalizar com chave de ouro. É o setembro já conhecido como Setembro Verde, né, que é de prevenção, que é de alerta. Nessa questão e nesse sentido, qual seria o melhor método de prevenção? O melhor método de prevenção ainda é o rastreio. É o rastreio das lesões. Eu posso falar para ti que uma alimentação saudável, rica em fibras, atividade física, evitar sedentarismo, evitar obesidade, tudo bem. Mas o melhor método, o mais efetivo ainda é o rastreio através da colonoscopia a partir dos 50 anos de idade, para aqueles que não têm familiar, que tiveram familiar de primeiro grau com câncer de colo, e a partir de 10 anos antes do aparecimento do tumor no familiar, é realizado a colonoscopia. Doutora, chegamos na reta final do Primavera Saúde. Eu queria agradecer muito por ter aceito o nosso convite mais uma vez e agradecer a sua participação. Né? Eu que agradeço da oportunidade de vir aqui trazer as informações e espero que isso faça com que o pessoal tenha consciência, perca o preconceito e procure, não fique protelando a procurar o especialista caso tenha sintomas ou caso chegaram aos 50 anos. Obrigada mais uma vez, doutor. Vamos para o nosso momento de reflexão? Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração que conhece todas as coisas. 1 João, capítulo 3, versículo 20. Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.